Olá, como vai você? Tudo bem? Então, o nosso diálogo de hoje, ele vai se basear em duas reflexões desse livro, que é Daily Reflections from Dr. David Hawkins, né? 365 Contemplations on Surrender, Healing and Consciousness. E ou seja, são várias reflexões a respeito de cura, consciência, libertação, desapego, né? Então, se render ao, ao processo existencial mais profundo que existe dentro da noção de que nós somos guiados e não possantes da vida, né? Então é a vida quem nos possui e não o contrário. Então, assim, por que as duas reflexões em específico? Porque, na verdade, eu comecei a ler esse livro, ele chegou faz pouco tempo na minha vida, né? Então, obviamente, eu não pude ler esse início todo, né? Porque as reflexões são de janeiro até dezembro, e eu, então, comecei em outubro. Eu comecei a ler no dia 23 de outubro, se eu não me engano, foi a primeira reflexão que eu li, mas eu vou refletir sobre as reflexões do dia 25 de outubro e do dia 26 de outubro, porque foram as que, de alguma forma, me fizeram ansiar por mais. Inclusive, agora eu tenho um caderninho novo, né? Um caderninho de moranguinho, que é em homenagem à minha avó. Então, aqui eu já tenho algumas reflexões, como vocês já podem ver aqui, temos muitas reflexões a fazer com relação a essas duas passagens desse livro. E, então, a passagem de outubro, ela é sobre humildade. E aí, o que acontece? Como vocês bem sabem, eu tô olhando pra cá, porque obviamente eu tô dando uma olhada aqui no que eu escrevi e tudo mais, pra poder falar coisas dignas de serem ouvidas, né? Por quem quer ouvir, obviamente. Então, aqui, gente, primeira coisa que a gente compreende com relação à humildade, tá? A humildade, ela é uma questão, uma virtude moral, mas também é um entendimento cognitivo, tá? Quando eu tenho um nível de humildade, chego a um nível de entender isso cognitivamente, né? Então eu começo a aceitar que a minha mente tem limitações, que a mente humana tem limitações, o corpo, né? A mente. Então, a partir desse momento, quando eu entendo que a minha mentalidade é limitada, sempre, na grande parte das vezes, a gente não consegue enxergar todos os lados de uma situação ao mesmo tempo. A gente precisa parar ou enxergar um lado, depois a gente para e enxergar o outro lado. Isso tudo é o quê? Limitação do ponto de vista, ok? Então, eu consigo abrir as portas da verdade na minha vida, porque aí eu já me entendo como uma pessoa limitada e eu aceito essa questão, e então eu abro a minha percepção um pouco mais. Eu acho que o Rafa tá aqui. Rafa? Ah, tá, tu tá aí. Tá bom. Que foi? Nada, só queria saber quem era, se queria falar comigo. Eu tô gravando aqui. Ah, tá. Tudo bem, pode gravar.
Então, o que acontece, né? Quando eu não quero aceitar essa verdade, quando eu não quero aceitar que eu tenho uma limitação, então eu automaticamente peço inconscientemente para que a realidade se imponha sobre mim e me ensine através de dificuldades e através da falha, através do erro. Então, quando eu me sinto uma pessoa falha, quando eu começo a perceber que eu erro, ali a realidade está se impondo sobre mim, porque eu estou resistindo à humildade. Porque eu não estou aceitando a minha imperfeição. Eu não estou aceitando um aspecto da minha natureza. E então eu automaticamente vou sofrer. Porque como é que eu vou negar a minha natureza sem sofrer? Não tem como. Então eu vou me isolar durante um tempo, porque eu vou ter um certo brio a ser protegido, né? Então eu me ofendo com a minha natureza. Então quando eu me deparo com a minha natureza, eu me ofendo e a partir disso, então eu prefiro me isolar porque eu não quero me deparar com essa natureza errante, com essa natureza limitada. Então eu vou ter todo um caminho ali até transcender todo esse sofrimento que vai me colocar diante de todas essas coisas que vão me humilhar, né? É um processo humilhante, vamos dizer assim. E é mesmo, por quê? Por que é humilhante? Porque dentro disso tudo a gente está carregando um nível de orgulho muito elevado. Então, eu tenho orgulho, o orgulho sempre vai isolar, enquanto a humildade sempre vai conectar as pessoas umas com as outras. O que me conecta com o orgulho? A minha conexão com o orgulho, ela acontece porque eu não sei a diferença entre saber a respeito de algo e saber algo. Eu sempre acho que saber sobre algo é o mesmo que saber. É como se ouvir falar fosse o mesmo que conhecer. Então, eu ouvi falar, eu já conheço. Não, né? Eu ouvi falar sobre algo significa que eu não sei nada, que eu não conheço aquilo. Então, sempre que eu ouvi falar de algo, eu tenho conceitos que eu li a respeito, que eu ouvi a respeito, que eu aprendi de alguma forma intelectual, né? É uma consciência intelectual a respeito daquilo. Enquanto que conhecer é sempre uma experiência, é uma questão empírica, tá? É um dado empírico, é o entendimento através da experiência, né? Então, quando a gente ensina, por exemplo, agora eu estou compartilhando aqui um ensinamento que eu recebi através dessa leitura. Essa leitura, esse ensinamento que nós estamos recebendo, que de certo modo nós estamos recebendo de alguma maneira, né? Eu recebi um ensinamento do livro, estou compartilhando agora as percepções e aquilo que eu consegui puxar desse ensinamento, dessa passagem desse livro. Isso tudo tá o quê? Tá preparando o terreno, mas não está plantando nenhuma semente. Está só preparando um terreno para que a semente algum dia seja plantada através da experiência, através do contato direto com a questão. Então, o saber sobre algo é sempre um contato indireto, distante, intelectual, enquanto que o conhecer, o saber real, verdadeiro, ele é sempre um contato direto de experiência. Então é experienciado, é algo que é vivido. Então,
eu só consigo me permitir ser uma pessoa que sabe quando eu me despojo do orgulho que me isola e me coloco diante da conexão humana. Eu me conecto com outras pessoas por conta dessa decisão, que é um caminho de humildade. Aí, a partir disso, eu vou ter vontade de evoluir, mesmo depois de tantos erros, mesmo depois de tantas falhas, eu vou olhar para mim, eu vou me levantar e eu não vou sentir vergonha de errar de novo até. Eu vou ter coragem para encarar mais um episódio de uma de uma trama que às vezes parece infinita, parece assim, infindável. E aí eu desenvolvo confiança. Eu tenho uma confiança na vida e, no meu ponto de vista, essa é a humildade num nível bem elevado. A confiança é a humildade. Por quê? Porque quando eu confio na vida, tá? Então eu começo a entender que eu não tenho controle sobre as coisas. Eu não estou confiando na minha magnificência, eu não estou confiando na minha genialidade. Eu tô confiando na vida. Eu tô tendo convicção, inclusive, de que eu vou cometer mais um erro, de que eu vou errar novamente, de que eu vou fazer aquilo de novo, de que eu vou ter que me levantar de novo e ver pessoas rindo de mim, e ver pessoas achando que eu sou teimoso ou teimosa porque eu continuo, porque eu persisto. Na tentativa, eu persisto, não é na tentativa, tá? Mas eu persisto naquilo. Eu persisto na minha dedicação, essa é a melhor palavra. Eu continuo me dedicando àquilo. Eu continuo acreditando que ali a vida vai sim me forjar, vai forjar o meu caráter. E não necessariamente, eu não tô fazendo isso com um objetivo de alcançar exatamente o que o meu ego quer, o que o ego diz, mas é em ser moldado pelas circunstâncias, ter o caráter moldado, corrigido, aprimorado, lapidado, polido. Então é ser polido, é isso tudo. Quando eu tomo essa decisão nesse nível, eu estou praticando um nível de humildade que a gente chama de humildade ativa, tá? Ou seja, eu estou conscientemente escolhendo ser humilde. Quando eu não tenho essa humildade ativa, eu estou simplesmente recebendo os desafios da vida, eu sinto eles como imposições e automaticamente eu me sinto muito humilhado por tudo que me acontece. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de falar em público, a vida me coloca em inúmeros desafios onde eu tenho que me expressar em público. E em vez de eu fazer uma escolha consciente de eu vou lá falar em público, eu sei que eu vou falar errado, eu sei que eu vou me atrapalhar, eu vou me travar, as pessoas muitas vezes eu vou sentir que estão rindo de mim, eu vou achar que eu tô pagando mico e tudo mais, mas eu vou lá. E eu vou enfrentar isso, e aí se falarem que eu paguei mico, eu vou rir junto, eu vou dizer, é verdade, né? Eu paguei o maior mico. Nossa, ai que vergonha, mas é isso aí, né? Fazer o quê? A vida, eu tô tendo que fazer isso agora, mas é assim, né? Então, olha a leveza que eu carrego, olha a leveza que eu tenho. Agora, quando eu tenho uma humildade que se chama humildade reativa, tá? É essa humildade imposta pela vida, eu vou subir naquele palco. No melhor dos cenários eu vou, tá? Eu vou subir no melhor dos cenários da humildade reativa, eu vou subir. Só que nesse palco, vai acontecer
as mesmas coisas que aconteceriam se eu tivesse numa energia de humildade ativa, tá? Só que a minha reação interna, o meu comportamento diante de todas essas coisas vai mudar. Eu vou sentir tanta vergonha e raiva de todas as pessoas que estão ali. E eu vou ficar com ódio. E eu vou me sentir humilhada. E eu vou ficar, que ódio. As pessoas querem me ver passar meia vergonha. As pessoas fazem de propósito. O que é isso? Eu estou autocentrado, né? Eu tô num processo ali de orgulho e egocentrismo. Então, automaticamente, eu vou resistir qualquer correção que seja feita, qualquer sugestão que seja feita para que eu me aprimore. E eu não vou ter nenhum movimento de nem de acolhimento, nenhum movimento de acolhimento comigo mesma e nem mesmo vou aceitar receber acolhimento. Então, isso me coloca o quê? Em dor. Eu não vou conseguir ter outra coisa além de dor. E o pior de tudo é que quando eu tô nesse caminho, eu não entendo que a humildade não é uma questão discursiva. Eu entendo a humildade como um discurso. Olha, todos erram, eu também, né? Mas só que eu não tenho uma real empatia com as pessoas, eu não tenho uma consciência real a respeito de conexão humana e nem mesmo vejo dignidade nenhuma naquilo que é modesto. Eu não consigo entender o que é verdade. Eu não consigo entender a verdade como um pilar na minha vida. E quando algo é modesto, muitas vezes aquilo não tem como fugir da verdade. De forma nenhuma. Não tem como maquiar aquilo, de jeito nenhum. O que é modesto não se maquia. Porque não existe nem recurso para isso. Então, eu normalmente sou aquela pessoa que eu temo que façam comigo aquilo que eu faria com os outros. E eu faria coisas horríveis. Então, existe todo um processo ali que realmente precisa ser feito. Um processo de sabedoria, de elevar a sabedoria para poder crescer. Porque a sabedoria é essencial para a gente crescer. E quando a gente abraça a sabedoria, automaticamente a gente abraça a humildade. A gente escolhe a humildade e a gente percebe que isso nos alinha com a verdade. E a gente percebe que quando a gente escolhe esse caminho, a gente sofre menos. Porque a gente tem uma leveza na forma como a gente se porta. A gente não. As humilhações não doem tanto e elas não são mais humilhantes. Elas são fontes de crescimento, elas são aprendizado. Então a gente começa a entender que todas essas dinâmicas que a vida traz pra gente são espelhos que a gente vai se olhando para poder se arrumar, né? A gente vai se olhando, tem um espelho tal, ó, esse espelho aqui vai mostrar tal coisa, a gente vai mostrar todo esse aspecto aqui teu, ó, para aí, opa, agora eu posso me arrumar, obrigada, vida, agora eu tô me ajeitando aqui, né, obrigada por me avisar. Tipo uma pessoa que te avisa que tu tá com alface no dente. Essa pessoa é uma pessoa que ela transcendeu, assim, num nível muito... Se ela consegue te avisar que tu tá com alface no dente sem fazer tu se sentir constrangido, porque o jeito dela de te avisar isso é muito delicado. Essa pessoa, ela tá em outro nível. Ela tá num nível muito doido, assim, que eu não sei qual é. Porque é basicamente o nível da vida, porque a vida, ela é vamos dizer que se a gente fosse personificar a vida, seria essa pessoa que seria capaz de te mostrar que tu tá com alface no dente sem te constranger.
Só que a questão é, muitas vezes, se a tua postura tá toda nessa aura egocêntrica, cheia de orgulho, cheia de convicções sobre si mesmo, cheia de complexos. Então, a vida chega e mostra aquilo e tu te indigna. Tipo, que absurdo tá me mostrando isso, que é isso? Não existe, né? Então aí não é culpa da vida, né? Então a pessoa chega e fala pra ti, olha só, você tá com uma coisinha no dente. Eu vou ficar maluco com essa pessoa ou eu vou agradecer? Porque essa pessoa tá me mostrando algo pra eu, né? Porque se eu visse no espelho sozinho, como que eu reagiria? Será que eu ia quebrar o espelho? Será que eu ia pegar e dar um murro no espelho e dizer: espelho, como que tu me mostra isso? Como que tu me mostra que eu tô com alface no meu dente agora, hein? Quando eu sorri, tu me mostrou agora um alface no meu dente. Que é isso? Como assim? Isso é uma falta de educação? Isso é uma falta de respeito comigo? Eu olhar no espelho, sorrir e o espelho me mostrar um alface que tava no meu dente. Piradão, né? Isso aí não dá certo. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? Com a gente nas nossas vidas, nas nossas experiências, nas coisas que a gente vai vivendo. Sempre é esse momento. Então, como que eu reagiria se eu tivesse só dentro do banheiro, sozinha, em frente a um espelho, sorrindo e vendo que tem um alface no meu dente? Nossa, eu iria. Ai, deixa eu tirar aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tem nada, tá. Ufa. Então ou então eu fico encabulado, né? Porque se eu penso assim, bah, olha só, eu tava lá sentado na mesa, tinha um monte de gente, uma reunião de trabalho, eu ri bem forte, assim, e depois eu fui no banheiro, aí eu olhei, nossa, não tinha só um alface, tinha até um feijão no meu dente, assim, bem nesse aqui, assim. O que é isso? A pessoa vai dar isso e fala, que vergonha, ai meu Deus. Como que lida? Consegue voltar na mesa e sentar e se dizer assim, ó, não, tá, agora eu consegui me alinhar. Será que eu consigo até fazer uma piada sobre isso? Será que eu consigo até falar para as pessoas, poxa, hein, vocês, hein, bah, fui lá, tava com coisa no meu dente, ninguém me falou nada. Ai, dando risada e brincando. Será que eu consigo ter esse nível de leveza? Porque esse nível de leveza, ele é um nível da humildade. Nem eu sei se eu consigo ter esse nível de leveza. Porque se eu tivesse, eu acho que eu não precisaria falar sobre isso. Isso não seria surpreendente para mim, isso não seria um assunto que eu estaria assim como, né, que eu sinto ainda na hora do preciso saber, né? Porque existe também esse momento da nossa vida em que a gente não precisa mais saber. A gente simplesmente é. Aquela pessoa que ela, muitas vezes ela não percebe nada, ela não sabe que ela é humilde. Ela simplesmente é humilde e ela não sabe explicar o que é. Ela fica até se perguntando, por que as pessoas acham que eu sou humilde? Eu não sei, eu só tô sendo eu só tô sendo uma coisa assim. Né? Porque ela já transcendeu. Ela transcendeu o intelecto. E ela internalizou a prática de um tal modo que ela já saiu disso, assim. Não entra mais nisso. E aí é uma coisa interessante, porque quando a gente tem em mente isso, né? Quando a gente tem isso em mente, a gente entende que tudo isso, a humildade, é uma expressão autêntica. Ela não tem as distorções do ego dentro delas. Então,
A gente começa a praticar a humildade quando a gente compartilha valor sem querer validar nada, sem querer nenhum tipo de validação a respeito disso. A gente não quer mais que as pessoas digam que sim, sabe como se fosse uma coisa de fazer o check-in, fazer o check-out? Tipo, será que o meu ticket tá valendo? Não, é simplesmente a comunicação do eu sem nenhuma intenção secundária. Então, eu não tento me promover demandando reconhecimento. Eu simplesmente irradio a minha naturalidade. Eu irradio o autêntico que há em simplesmente ser. E aí, muitas vezes, eu consigo influenciar as pessoas ao meu redor, porque eu emano isso, eu não imponho isso. Eu não imponho essas coisas. Eu tenho um poder de absorver, de adaptar e de transformar. Por quê? Porque eu tô em alinhamento com a verdade. Eu não tô me reduzindo, eu não tô fazendo pouco caso de mim. Eu só tenho uma coisa que se chama coragem para aprender sem querer parecer uma coisa maior do que eu sou, sem querer parecer certo, sem querer ser sempre o que sabe tudo. E então eu irradio um poder que não força ninguém, nem nada, nunca, mas que influencia muitos de uma forma extremamente salutar. Eu influencio as pessoas a trilharem um caminho de percepção maior da realidade. Então eu começo a ouvir mais do que falar. Eu começo a procurar pelas verdades que eu não estou enxergando quando eu tenho que tomar uma decisão. E eu também começo a compreender mais do que tentar me provar para os outros. Eu não fico tentando me provar para os outros, provar o meu valor, porque eu não estou buscando mais validação. Eu já estou validado. E aí, a partir disso, eu consigo oferecer compreensão, né? Porque eu tenho uma curiosidade muito genuína que não é nada centrada no ego, não é o que a gente chama de self-centered, né? Não é egocêntrica, vamos dizer assim. Eu estou curioso, eu quero entender melhor, eu quero absorver. Eu quero absorver, adaptar e transformar. Sempre através da energia amorosa, que é sempre o pilar da humildade e da verdade. Porque a verdade é o pilar da humildade e o pilar dessas duas coisas é o amor. Então, isso é o que, de alguma forma, nos faz perceber que quando eu relaxo, quando a minha voz é suave, quando eu paro de tentar ensaiar 1001 defesas, eu estou sempre. Quando eu paro de querer me defender do mundo, me defender das pessoas, me defender de tudo, eu começo a entender que a minha forma, ela não é nem minha, né? É a vida que tá atuando em mim. Então,
eu consigo desapegar de todas essas tensões do ego e eu consigo sentir liberdade para expandir a minha consciência e para me firmar muito bem na verdade. Então eu começo a ser uma pessoa que está integrada com a verdade, que é sempre pautada na realidade, nunca em teorias, sempre na realidade, que é pautada pela percepção dos sentidos, todos os sentidos. Então, eu começo a repetir para mim que eu consigo absorver os ensinamentos porque eu tenho força, porque eu sou forte. Eu consigo adaptar porque eu tenho autenticidade. Eu consigo transformar porque eu emano crescimento. E eu consigo compartilhar valor porque eu tenho coragem de aprender. Aprender exige coragem, porque aprender é um processo de humildade. Quando eu preciso me enxergar como aprendiz, e isso pode ser bem humilhante para algumas pessoas. Então, depois disso, então toda essa situação ela não se torna mais um conceito, só um monte de palavras que eu juntei e fiz todo um compilado de considerações. Então eu começo a entender que existe um estado energético que me leva até esse padrão comportamental e emocional. Então eu começo a entender que existe esse lugar onde eu ouço mais do que eu reajo, onde eu expando em vez de me defender, onde eu irradio em vez de resistir. Então, quando eu entendo que a humildade me leva para esse lugar, onde eu prefiro ouvir, eu prefiro expandir, eu prefiro irradiar. Então eu consigo entender que para eu me conectar com essa energia da humildade, eu só preciso começar a procurar essas sensações dentro de mim e também começar a sentir as consequências da humildade. Eu começo a entender o que me gera quando eu penso em tal coisa. Eu fico aliviado quando eu penso que não sou eu que preciso controlar tudo. Eu fico aliviado quando eu penso que eu sou um aprendiz da vida. Ou eu fico desesperado. Isso tudo me faz perceber onde eu tô dentro dessa história toda. Se eu estou num caminho para a humildade, se eu estou no caminho da humildade. Porque no caminho para. Porque se eu tô ainda num processo onde eu fico desesperado com a ideia de não saber alguma coisa, então eu estou no caminho para a humildade. Eu estou, a vida tá me empurrando para isso, a vida tá me colocando numa posição ali de humildade reativa, como a gente viu, né? Que é aquela coisa assim, a vida impõe, né? A realidade se impõe sobre as pessoas, não tem como fugir. Então a realidade está se impondo sobre mim, ou eu tô simplesmente escolhendo, né? Escolhendo esse processo, ele não é mais humilhante, né? A vida não precisa mais me ensinar através da imposição, até porque eu não me sinto mais como tal. Eu não me sinto mais como alguém que recebe imposições da vida. Eu me sinto como um aprendiz que recebe instruções e lições e avisos, né? Então eu começo a ter uma postura de aprendiz, uma postura muito mais disposta à lapidação. É interessante até pensar que, por exemplo, quando eu vou, sei lá, fazer uma tatuagem,
A tatuagem, ela causa dor, né? Mas eu tô indo lá intencionalmente, eu estou indo lá e sei que a consequência de fazer uma tatuagem é a dor. Como é que eu aguento aquela dor e eu tô feliz e eu tô bem, eu tô tipo, que show, vai ficar demais, vai ficar muito legal, bah. Eu tô lá assim, né, suando frio. É a mesma coisa com a humildade. Quando a gente entende o propósito de certos momentos, a gente começa a entender que é a mesma coisa de quando a gente vai fazer uma tatuagem. A gente entende o propósito final daquilo. Mas imagina que uma pessoa é levada para fazer uma tatuagem obrigada. Ela não quer fazer uma tatuagem, ela tá sendo forçada a isso. Automaticamente ela vai entrar em desespero, a tatuagem vai ser um pânico, vai doer mais ainda, vai ser muito difícil, vai ser horrível, né? Essa pessoa vai ser um evento traumático na vida dessa pessoa. Porque ela tá assim, ela tá forçada, né? Então muitas vezes esse processo de humildade a gente se sente forçado a fazer isso, que é quando a gente entende que a vida tá impondo pra gente. E aí a gente entra em desespero, em pânico, e aquilo dói muito. Enquanto que quando eu vou de livre e espontânea vontade, aquilo pode até doer, mas parece até que dói menos. Parece até que eu esqueço da dor. Quando eu olho para as minhas tatuagens, eu não fico pensando no quanto elas doeram. Eu fico pensando assim, eu gosto de cada uma tem um valor para mim muito grande, assim, tem um motivo. Eu me sinto feliz por ter elas ali exatamente na posição que elas estão. Me sinto feliz até por ter suportado a dor que eu precisei suportar para conseguir tê-las no meu braço. Olha a diferença. A diferença de mentalidade que seria de uma pessoa que daqui a pouco teria as tatuagens que eu tenho no meu braço, mas foram todas forçadas. As pessoas dizem, eu sofri um massacre, tu não tem ideia, eu fui arrastada para um estúdio de tatuagem, e lá eles me tatuaram todo o meu braço agora. Aí as pessoas iam dizer assim, mas essas tatuagens são bem bonitas, são bem legais, né? Mas sofrer, não sei. Olha só a forma como eu interpreto, a forma como eu peso as coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas até têm virtudes bonitas, mas elas estão muito focadas no sofrimento que elas tiveram que passar para poder ter aquela virtude dentro delas. Então, elas adquiriram a virtude, mas elas não conseguiram transcender a interpretação negativa a respeito de todo aquele processo que levou elas até aquele lugar virtuoso. Ou seja, isso faz a gente entender como a gente transita por inúmeros níveis de consciência em cada aspecto da nossa interação com a vida. A gente pode ter um nível de consciência baixo em uma coisa, alto em outra. A gente pode ter uma performance muito interessante em um lado e em outro não. Então, é importante trabalhar tudo isso, né? Então, é isso. Eu achei que eu fosse conseguir falar sobre sobre as outras coisas aqui, mas não vai rolar porque é muita coisa mesmo. E eu acho que o pessoal já foi almoçar, eu ainda não, né? Então eu vou ter que ir lá, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E, nossa, tinham mais não sei quantas coisas aqui pra eu falar. Depois em outro momento eu falo, talvez, né? E é isso, tá bom? Até um próximo episódio. Bye, bye.